Num mundo que se acha em tamanha confusão, onde se vê tanta violência, revolta em todas as formas e mil explicações para essas revoltas, é de esperar que ocorra uma reforma social, com diferentes realidades e mais liberdades para o homem. Em todos os países e climas, sob o estandarte da paz, impera a violência. Em nome da verdade, a exploração, miséria, milhões de pessoas a padecerem de fome e a opressão das poderosas tiranias e muita injustiça social. A guerra, constrição militar e a fuga à constrição. Observa-se, com efeito, uma enorme confusão e terrível violência. O ódio é justificado e a fuga, em todas as formas, aceita como uma norma de vida. Percebendo tudo isso, ficamos confusos, incertos quanto ao que nos cumpre fazer, o papel que devemos representar. E o que nos cumpre fazer? Aderir aos ativistas ou fugir para uma espécie de isolamento interior? Voltar às velhas ideias religiosas? Fundar uma nova seita ou continuarmos com os nossos preconceitos e inclinações? Em presença de tudo isso, uma pessoa sente naturalmente o desejo de descobrir por si própria o que lhe cabe fazer, o que pensar e como viver uma vida diferente. Se no decurso dessas palestras e debates pudermos encontrar uma luz em nós mesmos, uma maneira de viver inteiramente isenta de violência, uma vida totalmente religiosa e, portanto, livre de medo, interiormente estável e inatingível pelos fatos exteriores. Penso que, então, essas nossas reuniões serão verdadeiramente frutuosas. Estamos preparados para dispensar atenção plena e sensível aos problemas que vamos considerar? Nós estamos trabalhando juntos com o fim de descobrir como poderemos viver em paz. Não é o orador quem irá te dizer o que tem de fazer, o que deve pensar. Ele não é nenhuma autoridade e nem vai te oferecer nenhuma filosofia. Um dos problemas é que nosso cérebro funciona sempre seguindo velhos hábitos, tal como um disco fonográfico que toca sempre a mesma música. Enquanto dura o barulho da música, isso é, do hábito, não temos possibilidade de escutar nada novo. O cérebro foi condicionado para pensar de uma certa maneira, reagir de acordo com uma dada cultura, tradição e educação. E esse mesmo cérebro tenta escutar o que é novo e, naturalmente, não consegue. Aí é que residirá a nossa dificuldade. Uma palestra gravada em fita pode ser apagada e a fita utilizada de novo. Mas, infelizmente, o que está gravado na fita do cérebro, nela vem sendo impresso há tanto tempo que se tornou dificílimo apagá-lo. Para começar, uma coisa nova. Vivemos a repetir e a repetir o mesmo padrão, as mesmas ideias e os mesmos hábitos físicos. E por essa razão, nunca estamos receptivos para o que é novo. Posso garantir a vocês que temos possibilidade de nos livrar da velha fita, da velha maneira de pensar, de sentir, de reagir, dos inúmeros hábitos que adquirimos. Isso é possível quando se presta realmente atenção. Se a coisa que estamos escutando é para nós verdadeiramente séria, sumamente importante, então haveremos de escutar de tal maneira que o próprio ato de escutar apagará tudo que é velho. Experimente isso. Ou melhor, faça.
Você está profundamente interessado, pois, do contrário, não estaria aqui. Escute com toda atenção para que nesse próprio ato de escutar, as velhas memórias, os velhos hábitos, a tradição acumulada, tudo isso se apague. Não podemos deixar de ficar sérios perante o caos existente no mundo. A incerteza, a guerra, a destruição, quando todos os valores estão sendo desprezados numa sociedade totalmente permissiva, sexual e economicamente. Não há moralidade, não há religião. Tudo está sendo lançado fora e, por isso, temos de ser sérios, total e profundamente sérios. Se tem essa seriedade no seu coração, está então preparado para escutar. Depende de você, e não deste orador, o ser suficientemente sério para escutar totalmente e descobrir por você mesmo aquela luz que jamais se extingue. Descobrirá uma maneira de viver não dependente de nenhuma ideia, de nenhuma circunstância. Uma vida que seja sempre livre, nova, juvenil e cheia de vigor. Se tem uma mente disposta a descobrir a todo custo, então você e eu, que estou te falando, poderemos trabalhar juntos e alcançar aquela coisa maravilhosa que há de pôr fim a todos os nossos problemas. Tanto os problemas triviais da vida diária, como os problemas mais graves. Mas como empreender esse trabalho? Para mim, só há uma única maneira. Por meio da negação, alcançar o positivo. Pela compreensão do que não é, descobrir o que é. Ver o que somos realmente e ultrapassá-lo. Olhar o mundo e os fatos do mundo, as coisas que estão acontecendo e ver se em nossa relação com o mundo existe separação. Uma pessoa pode olhar os fatos do mundo como se eles não a atingissem individualmente e todavia querer moldá-los, fazer alguma coisa em relação a eles. Há, assim, a separação entre o indivíduo e o mundo. Se o olhamos dessa maneira, com a nossa experiência e conhecimentos, idiosincrasias, preconceitos, etc., isso é olhar como uma entidade separada do mundo. Cumpre-nos descobrir uma maneira de olhar em que vejamos todas as coisas que estão acontecendo fora e dentro de nós mesmos como um processo unitário, um movimento total. Ou olhamos o mundo de um determinado ponto de vista, tomando posição verbalmente, ideologicamente, ligados a um determinado modo de ação e, portanto, isolados do resto. Ou olhamos o fenômeno todo inteiro como um movimento vivo, total, do qual fazemos parte, do qual não estamos separados. O que somos, um resultado da cultura, da religião, da educação, da propaganda, do clima, da alimentação. O que somos é o mundo, e o mundo é nós. Podemos ver esse todo sem cuidarmos de fazer alguma coisa a seu respeito. O importante é vermos o todo, e não o que cumpre fazer em relação a ele. Temos o sentimento da humanidade como sendo um todo. Não se trata de nos identificarmos com o mundo, porque nós somos o mundo. A guerra é o resultado de nós mesmos. A violência, o preconceito, a terrível brutalidade que predomina no mundo são partes de nós mesmos. Assim, tudo depende de como olhamos esse fenômeno, tanto interior como exteriormente, e também de quanto somos sérios,
Se uma pessoa é realmente séria, cessa então o antigo movimento, a repetição dos velhos padrões, das velhas maneiras de pensar, de viver e de agir. Tem um sério interesse em descobrir uma maneira de vida em que toda essa aflição e sofrimento deixem de existir. Para a maioria de nós, a dificuldade é nos livrarmos dos velhos hábitos de pensamento. Sou uma pessoa importante, desejo me preencher, desejo vir a ser, crer em minhas opiniões. Esse é o caminho certo. Pertenço a esta seita. No momento em que tomamos posição, nos separamos do processo total e nos tornamos incapazes de olhá-lo. Enquanto houver fragmentação da vida, tanto externa como internamente, haverá necessariamente confusão e guerra. Veja isso, por favor, com o seu coração. Veja a guerra que se está travando no Oriente Médio. Está bem ao corrente de todos esses fatos e já se escreveram volumes para explicá-lo. As explicações nos seduzem, como se uma explicação pudesse resolver alguma coisa. É importantíssimo compreender que não devemos nos deixar enredar pelas explicações, dadas por quem quer que seja. Quando vê o que é, não há necessidade de nenhuma explicação. O homem que não vê o que é, fica embrenhado em explicações. Veja isso, por favor, e trate de compreendê-lo tão profundamente que não mais se deixe seduzir por palavras. Estamos todos nós em comunicação, não apenas no nível verbal. Você pode ter percebido claramente a ideia, mas o que nos interessa não é a compreensão verbal da ideia, e sim o fato de ter medo em sua vida diária. Não nos interessa descrever a nossa vida. A descrição não é a realidade. A explicação não é a coisa explicada. A palavra não é a coisa que ela representa. Sua vida, seu medo, não estão sendo descritos pelas palavras do orador. Mas as escutando, cabe a você revelar a você mesmo o seu medo e ver como o pensamento gera esse medo. Estamos perguntando se a atividade do pensamento, que gera, cria, sustenta e nutre o temor, pode cessar naturalmente sem a mínima resistência. Antes de podermos descobrir a verdadeira resposta, devemos examinar também o desejo de prazer, porque aqui também é o pensamento quem sustenta o prazer. Pode ter fluído um momento deleitável, por exemplo, ao contemplar ontem o maravilhoso pôr do sol, senti um imenso deleite. Entra então em ação o pensamento e diz: "Ah, como foi belo aquilo! Desejo repetir essa experiência amanhã." A coisa é a mesma. Quer se trate do pôr do sol, quer se trate de uma lisonja que ouviu, de uma experiência sexual, de algo que conseguiu e sente a necessidade de conservar porque te dá prazer. Há o prazer derivado das próprias realizações, do próprio sucesso, o prazer da expectativa do que pretende fazer amanhã, da repetição de algo que experimentou, sexualmente ou artisticamente. A moralidade social está baseada no prazer e, portanto, não é moralidade. A moralidade social é imoralidade. Mas isso não significa que, se nos revoltarmos contra a moralidade social, nos tornaremos morais.
Se deseja compreender e ficar livre do medo, deve-se também compreender o prazer, pois são duas coisas relacionadas. Com isso, não quero dizer que devemos renunciar ao prazer. As religiões organizadas, que sempre foram a praga da civilização, determinam que devemos abster-nos do prazer, do sexo, nos aproximarmos de Deus como entes humanos torturados. Determinam que não olhemos para uma mulher ou qualquer coisa que nos lembre o sexo e etc. Dizer que não devemos ter prazer é dizer que não devemos ter desejo. Assim, ao apresentar-se o desejo, abrimos a Bíblia para fazê-lo desaparecer. Ou repetimos certas palavras do Gita. Puro contrassenso. O medo e o prazer são as duas faces de uma mesma moeda. Não podemos nos livrar de um sem nos livrarmos do outro também. Deseja ter prazer toda a sua vida e ao mesmo tempo estar livre do medo. Só isso te interessa. Mas não percebe que, se te for negado o prazer de amanhã, você se sentirá frustrado, não preenchido, irritado, ansioso, talvez culpado. Terão começo todas as aflições psicológicas. Assim, tem de olhar o medo e o prazer conjuntamente. Para compreender o prazer, cumpre também compreender o que é a alegria. Prazer é a alegria. A alegria de existir não é uma coisa totalmente diferente do prazer? Já perguntamos se o pensamento, com suas atividades geradoras e mantenedoras do medo e do prazer, pode cessar naturalmente sem esforço algum. Aos temores inconscientes, que têm uma influência muito maior em nossa vida que os temores de que estamos conscientes. E como iremos descobrir esses temores inconscientes e expô-los à luz? Se disser, eu vou analisar os meus temores. O que é então o analista? Não é ele próprio uma parte, um fragmento do temor? Portanto, a análise de seus próprios temores não terá valor algum. Ou se procura um analista, esse, tal como você, está também condicionado por Freud, por Jung, por Adler. Ele faz a análise de acordo com seu condicionamento e, portanto, não te ajuda a se livrar do medo. Como dissemos anteriormente, a análise é a negação da ação. Sabendo que a análise é sem valor, como iremos descobrir o medo inconsciente? Se disser que examinará os seus sonhos, torna a surgir o mesmo problema. Quem é a entidade que vai examinar os sonhos? Um fragmento dentre inúmeros fragmentos. Assim te cabe fazer uma pergunta inteiramente diferente. Por que é que sonho? Os sonhos são meramente a continuação das atividades do dia. Está sempre havendo ação de uma ou de outra espécie. E como pode essa atividade ser compreendida e terminar? Isto é, pode a mente, durante o dia, manter-se tão desperta que seja capaz de observar todas as suas motivações, todos os seus impulsos, todas as suas complexidades, seus orgulhos, suas ambições e frustrações, sua necessidade de preenchimento, de se tornar importante e tudo mais. Pode todo esse movimento do pensamento, durante o dia, ser observado sem o observador? Porque se há um observador observando, esse observador faz parte do pensamento, que se separou e atribuiu a si próprio autorização para observar. Se observar durante o dia o movimento de suas atividades, de seus pensamentos e sentimentos, sem interpretação,
verá que os sonhos são muito pouco significativos. E então, provavelmente, nunca mais tornará a sonhar. Se durante as horas do dia estiver desperto, e não meio acordado, meio dormindo, se não se achar enredado em suas crenças, seus preconceitos, suas mesquinhas e absurdas vaidades, seus insignificantes conhecimentos, verá que não só terminam os sonhos, mas também o próprio pensamento começa a se aquietar. O pensamento está sempre a buscar alguma coisa, a sustentar o medo ou a evitá-lo. Produz também o prazer pelo qual nutrir continuamente a lembrança de uma experiência prazível. Nos vemos aprisionados nessa rede do medo e do prazer, fatores de sofrimento. Como poderá a maquinaria do pensamento, que produz todo esse movimento de prazer e de medo, deter-se naturalmente? Eis o problema. E o que nos cabe fazer? Abandonar esse movimento ou continuar a viver como antes, entre o prazer e a dor? E essa é a própria característica da mente medíocre, pois é próprio da mente medíocre viver enredada no medo e no prazer. Enfrente esse problema. Como irá resolvê-lo? Você tem a obrigação de resolvê-lo. Se deseja uma vida de espécie totalmente diferente, uma sociedade diferente, uma nova moralidade, tem de resolver esse problema. Se é jovem, pode dizer: isso é sem importância. Continuarei a ter prazer do momento, o medo do momento, mas ainda assim o problema se irá desenvolvendo e um belo dia nele se verá completamente enredado. É seu problema e nenhuma autoridade pode resolver isso para você. Já teve autoridades, os sacerdotes e as autoridades psicológicas, e eles não foram capazes de resolvê-lo. Te deram meios de fuga, drogas, crenças, ritos. Tudo isso te ofereceram, mas jamais resolveram o problema básico do prazer e do medo. E cabe a você resolvê-lo. E como você vai fazer isso? Aplica a sua mente, já que ninguém pode resolver para você. Ao compreender que ninguém pode resolver para você, já está começando a se livrar da mediocridade. A menos que resolva esse problema do medo e do prazer, é inevitável o sofrimento. Não só o seu sofrimento pessoal, mas também o sofrimento do mundo. Sabe o que é o sofrimento do mundo? Sabe o que está acontecendo no mundo? Não exteriormente, as guerras, os maus feitos dos políticos, mas interiormente. A medonha solidão do homem, suas profundas frustrações, a total falta de amor que se observa nesse mundo tão vasto, impiedoso e endurecido. Se não for resolvido esse problema, o sofrimento é inevitável. O tempo não o resolverá. Você não pode dizer: eu vou pensar nisso amanhã. Quero fruir o prazer do momento, ainda que acompanhado do medo. Vou suportar tudo. Meu amigo, quem vai te dar a solução? Levantada essa questão e vendo-se sua enorme complexidade e que nenhum poder humano nem divino resolverá esse problema essencial, qual a sua reação? O que vocês dizem, senhores? Não podem responder? Podem? Se são verdadeiramente honestos, se não são hipócritas ou não está tentando se esquivar ou defrontar com esse problema, que é o problema decisivo, nenhuma resposta tem. Assim como descobrir a maneira de pôr fim naturalmente nisso.
sem se fazer uso de nenhum método, porque todo método, obviamente, exige tempo. Se alguém te dá um método, um sistema, e o põe em prática, ele tornará a sua mente cada vez mais mecânica e criará cada vez mais conflito entre o que é e o sistema. O sistema promete um certo resultado, mas o fato é que continua com medo. Praticando o sistema está a se afastar cada vez mais do que é. Portanto, o conflito aumenta consciente ou inconsciente. Assim sendo, o que você pode fazer? Agora que você chegou à mente, depois de escutar o que se disse, não se limitando a ouvir palavras, mas escutando, compartilhando, comungando e aprendendo. O que aconteceu à sua mente após escutar com intensa atenção a complexidade do problema, percebendo seus próprios temores e vendo que o pensamento gera e nutre tanto o medo como o prazer? O que aconteceu à sua mente assim que escutou? Essa mente é agora de todo diferente do que era no início dessa palestra ou é ainda a mesma mente repetitiva e enredada no prazer e no medo? Possui ela agora uma nova capacidade? É ela agora uma mente que não está dizendo temos de pôr fim ao medo ou ao prazer, porém uma mente que está aprendendo pela observação? Não se tornou a sua mente um pouco mais sensível? Antes de ir levando essa carga de medo e de prazer, e agora conhecendo o peso da carga, não se livra dela com toda facilidade? Não a deixa cair e, portanto, está agora andando muito cautelosamente? Se realmente seguiu o que se disse, simplesmente a observar, não por efeito de determinação ou esforço, sua mente se tornou sensível e, portanto, muito inteligente. A primeira vez que o medo surgir, e ele surgirá, a inteligência reagirá, mas não em termos de prazer, repressão ou fuga. Essa inteligência ou sensibilidade nasceu do observar e do depor a carga. Ela se tornou sumamente viva. É capaz de fazer uma pergunta completamente diferente, ou seja, se o prazer não é a norma da vida, como sempre foi para a maioria de nós, a vida é então estéril? Quer dizer, eu não posso fruir as delícias da vida? Não há diferença entre prazer e alegria? Antes você esteve vivendo pela norma do prazer e do medo, do prazer do momento, o sexo, a bebida, matar um animal para comer a carne e etc. Foi sempre essa a sua norma de vida e agora descobre subitamente que o prazer não é de modo nenhum o caminho certo, porquanto conduz ao medo, à frustração, à aflição, à tristeza, a perturbações sociais e pessoais e por aí vai. Assim faz agora uma pergunta muito diferente. Existe uma alegria não contaminada pelo pensamento e pelo prazer? Porque se contaminada pelo pensamento, ela se tornará prazer e, portanto, medo. Assim compreendidos, o prazer e o medo, existe uma maneira de viver em cada dia com alegria. E não a transportar o prazer e o medo de dia para dia. Olhar aquelas montanhas, a beleza do vale, a luz a brilhar nos montes, nas árvores,
no rio que corre e sentir deleite nisso. Sem dizer, nossa, que coisa maravilhosa, sem o pensamento a serviço dela como meio de prazer. Pode olhar para aquela montanha, para o movimento de uma árvore, para o rosto de uma mulher ou de um homem e achar nisso um extraordinário deleite. Isso, uma vez ocorrido, está acabado. Mas se o transportar no pensamento, começa então a dor e o prazer. Pode olhar dessa maneira e dar coisa por acabada? Preste muita atenção a isso. Pode olhar para aquela montanha e te bastar esse deleite? Não o levar em pensamento para amanhã, por perceber quanto isso é perigoso. Pode experimentar um grande prazer e dizer, acabou. Mas acabou de fato? Não está a mente consciente ou inconscientemente a pensar nessa experiência, a desejar que se repita? Veja, pois, que o pensamento não tem absolutamente nada em comum com a alegria. Eis um importantíssimo descobrimento feito por você. Não se trata de uma coisa que te disseram, de uma coisa escrita e interpretada para você. Há uma enorme diferença entre deleite, alegria e bem-aventurança a um lado e o prazer a outro lado. Não sei se alguma vez notou que os primitivos quadros religiosos do mundo ocidental evitavam toda espécie de prazer nos sentidos. Neles não se vêem paisagens, só o corpo humano torturado, ou a Virgem Maria e etc. Não há naqueles quadros paisagens porque dá prazer vê-las, e isso poderia desviar o interesse da pessoa na figura de seu simbolismo. Só muito mais tarde introduziram-se as paisagens, coisas que na China e na Índia sempre fizeram parte da vida. Pode observar tudo isso e encontrar a beleza do viver sem esforço, do viver num grande êxtase, sem nenhuma ingerência do prazer, do pensamento e do medo. Pergunta: quando sonho, às vezes vejo algo exatamente como vai acontecer no futuro. Sonhei que te vi entrar nesse salão, pendurar ali a capa e ajustar o microfone. Isso foi positivamente um sonho com uma coisa que ia acontecer na manhã seguinte? Resposta: como explicar isso? Em primeiro lugar, por que atribui tanta importância ao que vai acontecer no futuro? Por quê? Os astrólogos, os adivinhos, os quiromantes, quantas coisas maravilhosas te prometem esses homens? Por que tanto interesse no futuro? Por que não se interessa o viver real de cada dia, que tantos tesouros tem e você não os vê? Ora, depois de ter escutado o que aqui se disse, a mente se tornou sensível em um certo grau. Não digo completamente sensível, porém sensível num certo grau. E naturalmente capaz de observar mais, seja do amanhã, seja do hoje. Isso é como olhar para baixo de um avião e ver dois barcos que se aproximam um do outro de diferentes direções no mesmo rio. Vê-se que eles se encontrarão num certo ponto. E isso é o futuro. A mente, tendo se tornado um pouco mais sensível, pode estar cônscia de coisas que poderão acontecer amanhã, bem como daquelas que estão ocorrendo agora. Em geral, damos enorme importância ao que vai acontecer amanhã e tão pouca importância ao que está acontecendo agora. Mas se aprofundar bem essa matéria, descobrirá que nada acontece. Todo acontecimento é uma parte da vida. Por que você deseja qualquer experiência? A mente que é sensível, ativa, completamente lúcida, tem ela necessidade de experiência?
Responda a você mesmo essa pergunta. Pergunta: você nos diz que observemos nossas ações na vida de cada dia, mas quem é a entidade que decide sobre o que se deve observar e quando? Quem é que decide o que devemos observar? Resposta: você decide observar? Ou simplesmente observa? Toma a decisão e diz: ah, vou observar e aprender. Porque nesse caso se pergunta: quem é que está decidindo? A vontade que diz: devo observar? E quando ela falha, ela se disciplina a dizer: devo observar, devo observar. Ah, não, devo observar. Nisso há conflito. Portanto, o estado da mente que decidiu observar não é, de modo nenhum, um estado de observação. Vá caminhando pela estrada e alguém passa por você e o observa, e provavelmente diz para você mesmo: como ele é feio, que cheiro ele tem, ele não devia fazer isso ou aquilo. Estar cônscio de suas reações àquele passante, estar cônscio de que está julgando, condenando ou justificando, está observando. Não diz: não devo julgar, não devo justificar. Pelo fato de estar cônscio de suas reações, não há decisão nenhuma. Veja, alguém que ontem te insultou, logo você fica todo oriçado, fica nervoso ou ansioso, começa a detestar a pessoa. Fique cônscio da sua aversão. Fique cônscio de tudo mais. Não decida ficar cônscio. Observe, e nessa observação não haverá o observador e nem a coisa observada, só haverá a observação. Só existe o observador quando na observação acumulamos. Se diz: ele é meu amigo porque me disse umas coisas bonitas, ou ele não é meu amigo porque falou mal de mim e disse-me alguma verdade que eu não gosto. Isso é acumulação por meio da observação. E essa acumulação é o observador. Quando observamos sem nenhuma acumulação, não há julgamento. Isso pode fazer a todas as horas do dia. Nessa observação, naturalmente, tomam-se certas decisões definidas, mas tais decisões são resultados naturais e não decisões tomadas pelo observador que acumulou. Interrogante: você disse no começo que a reação instintiva de autoproteção diante de um animal selvagem é inteligência e não medo, e que o pensamento que gera medo é inteiramente diferente. Resposta: não são diferentes. Você não vê a diferença entre o pensamento que gera e nutre o medo e a inteligência que diz: cuidado! O pensamento criou o nacionalismo, o preconceito racial, a aceitação de certos valores morais, mas o pensamento não vê a periculosidade dessas coisas. Se a visse, haveria então a reação, não de medo, mas da inteligência. Reação que seria idêntica à do encontro com uma serpente. Diante da serpente há uma reação natural de autoproteção. Diante do nacionalismo, que é produto do pensamento, que separa os homens e é uma das causas da guerra, o pensamento não vê o perigo. A mente que compreendeu o inteiro movimento do pensamento, tornando-se sobremodo quieta, absolutamente silenciosa. Estivemos falando sobre a importância do pensamento e, ao mesmo tempo, de sua não importância,
de como o pensamento é capaz de enorme atividade e, dentro de seu próprio campo, só tem liberdade limitada. Falamos também acerca de um estado mental totalmente descondicionado. Nessa manhã podemos considerar essa questão do condicionamento. Não apenas o condicionamento cultural, superficial, mas também considerar por que há condicionamento. Podemos investigar a natureza da mente não condicionada, da mente que transcendeu todo o condicionamento. Nos cumpre penetrar bem fundo nessa questão a fim de descobrirmos o que é o amor. E compreendendo o que é o amor, estaremos aptos a compreender a pleno o significado da morte. Assim, em primeiro lugar, tratemos de averiguar se a mente pode tornar-se total e completamente livre do condicionamento. É bem óbvio que somos condicionados superficialmente pela cultura, pela sociedade, pela propaganda de que nos vemos rodeados e pela nacionalidade, por determinada religião, pela educação e pelas influências ambientes. Me parece bastante fácil e simples ver como a maioria dos entes humanos, de todos os países e raças, estão condicionados pelas respectivas culturas e religiões. São eles moldados e mantidos dentro de um determinado padrão. Esse condicionamento é bastante fácil de rejeitar, mas há o condicionamento mais profundo, como, por exemplo, uma atitude agressiva perante a vida. A agressividade implica tendência de domínio, busca de poder, de posses, de prestígio. Para nos libertarmos desse condicionamento, temos de mergulhar bem fundo em nós mesmos, porquanto ele é muito sutil e multiforme. Pode uma pessoa julgar que não é agressiva, mas se declarada ou não declaradamente, ela tem algum ideal ou opinião, ou escala de valores, existe então uma tendência para a arrogância, que se tornará gradualmente agressiva e violenta. Qualquer um pode observar isso em si mesmo, atrás da própria palavra agressividade. Ainda que a pronunciemos muito docemente, há um certo impulso, uma atividade furtiva e predominante, imperiosa, a qual se torna cruel e violenta. Esse condicionamento agressivo precisa ser descoberto para vermos se o herdamos do animal ou se nos tornamos agressivos pelo prazer de nos impormos aos outros, de tomar-lhes a frente. Outra forma de condicionamento é o que resulta da comparação. Nos comparamos com aquilo que consideramos nobre ou heróico, com o que gostaríamos de ser, em oposição ao que realmente somos. A atividade comparativa é uma forma de condicionamento. Essa atividade, por sua vez, é extremamente sutil. Me comparo com alguém que é um pouco mais inteligente ou fisicamente mais belo do que eu. Secreta ou abertamente, há em seu interior um constante monólogo de caráter comparativo. Observe isso em você mesmo. Onde há comparação, há sempre uma certa forma de agressividade, uma determinação de conseguir o que queremos, e quando não o conseguimos, um sentimento de frustração, de inferioridade. Desde a infância somos condicionados para comparar. Nosso sistema educativo baseia-se na comparação. Dar notas, fazer exames. Quando nos comparamos com alguém que é mais inteligente, sentimos inveja, despeito e segue-se o conflito. Comparação implica medida. Eu estou a me medir em comparação com uma coisa que se afigura melhor ou mais nobre. Pode a mente libertar-se desse condicionamento social e cultural, desse medir e comparar, do condicionamento de medo, de prazer, de recompensa e de castigo? Nossas estruturas morais e religiosas baseiam-se totalmente nesse condicionamento. E por que razão
somos condicionados. Vemos as influências externas que nos estão condicionando e interiormente a voluntária necessidade de sermos condicionados. Por que aceitamos tal condicionamento? Por que se deixou a mente condicionar? Qual o fator que está atrás de tudo isso? Por que razão eu, nascido num país, numa certa cultura que me denomino hindu, com toda a carga de superstição e tradição imposta pela família, pela sociedade, por que razão aceito esse condicionamento? Qual o impulso existente atrás disso? Qual o fator que constantemente exige, aceita, cede ou resiste a esse condicionamento? Vemos que desejamos estar em segurança, numa sociedade que está seguindo determinado padrão. Se não observarmos esse padrão, podemos perder nosso emprego, ficar sem dinheiro, não sermos considerados entes humanos respeitáveis. Contra ele nasce a revolta e essa revolta forma o seu peculiar condicionamento. Como está acontecendo com a maioria dos jovens hoje em dia? Devemos descobrir esse impulso que nos faz nos ajustar a um padrão. A menos que por nós mesmos o descobramos, permaneceremos condicionados de uma ou de outra maneira, positiva ou negativamente. Do nascimento à morte, vemos esse processo continuamente em vigor. Pode uma pessoa revoltar-se contra ele, buscar refúgio num outro condicionamento, recolher-se a um mosteiro, como fazem certos indivíduos que devotam sua vida à contemplação, à filosofia. Mas o movimento é sempre o mesmo. Que mecanismo é esse que se acha em constante movimento, ajustando-se a diferentes formas de condicionamento? O pensamento está perpetuamente condicionado, já que é reação do passado como memória. O pensamento é sempre mecânico. Facilmente se deixa cair num padrão, numa rotina, e pensa então estar em extraordinária atividade. Na rotina católica, na rotina comunista ou em qualquer outra, essa é a coisa mais fácil e mecânica que se pode fazer. E pensamos estar vivendo. Assim, embora o pensamento desfrute, em seu próprio campo, uma certa e limitada liberdade, tudo o que ele faz é mecânico. Afinal de contas, uma viagem à Lua é uma coisa perfeitamente mecânica, já que é o resultado da ciência acumulada pelos séculos e séculos afora. O cultivo do pensamento técnico pode nos levar à Lua ou ao fundo do mar e etc. A mente quer estar seguindo uma rotina, quer ser mecânica, pois assim há proteção, segurança e não há perturbações. O viver mecanicamente não é apenas estimulado pela sociedade, mas também por cada um de nós, porque esta é a maneira mais fácil de viver. Assim, o pensamento, sendo uma atividade mecânica, repetitiva, aceita qualquer forma de condicionamento que lhe possibilite continuar em sua atividade mecânica. Um filósofo inventa uma nova teoria, um economista um novo sistema. E aceitamos tal rotinas e ficamos a segui-la. Nossa sociedade, nossa cultura, nossas inspirações religiosas, tudo parece funcionar mecanicamente, embora nos proporcione uma certa e estimulante sensação. Quando vai à missa, encontra um determinado enlevo, uma certa emoção, que se torna um padrão. Não sei se alguma vez já experimentou essa coisa. Faça uma vez para ver como é engraçada. Pegue um pedaço de pau ou uma pedra. Qualquer uma serve, desde que tenha alguma forma. Coloque sobre a lareira e todas as manhãs deposite ao seu lado uma flor. Dentro de um mês, vos terá habituado a ver essa coisa como um símbolo religioso e já começa a se identificar com ela. O pensamento
é reação do passado. Se uma pessoa aprendeu engenharia como profissão, pode aumentar e ajustar esse conhecimento, mas ficará fixada nesse ramo de atividade. A mesma coisa se a pessoa se formou em medicina ou etc. O pensamento tem uma certa liberdade dentro de um dado campo, mas fica sempre limitado a seu funcionamento mecânico. Você está vendo isso? Não apenas verbal ou intelectualmente, porém de fato. Está tão cônscio disso como está cônscio de ouvir aquele trem? Ouvir aquele pássaro? Pode a mente libertar-se dos hábitos que cultivou de certas opiniões, juízos, atitudes e valores? Quer dizer, pode a mente libertar-se do pensamento? Se isso não for bem compreendido, então o que vou dizer sobre o próximo assunto que vamos examinar nada significará. A compreensão desse ponto conduz inevitavelmente à seguinte questão: se o pensamento é mecânico, se conduz forçosamente ao condicionamento da mente, o que é então o amor? O amor é produto do pensamento? É o amor nutrido, cultivado pelo pensamento? Ele depende do pensamento. O que é o amor? Mas tenha-se em mente que a descrição não é a coisa descrita. A palavra não é a coisa. Pode a mente libertar-se da atividade mecânica do pensamento a fim de descobrir o que é o amor? Para a maioria de nós, o amor está associado ou igualado ao sexo. Essa é uma forma de condicionamento. Ao investigar essa coisa realmente tão complexa, intrincada e sumamente bela, deve ver o quanto a palavra sexo condicionou a mente. Dizemos que não queremos matar, que não queremos ir para o Vietnã ou algum outro lugar para matar gente. Mas não nos importamos de matar animais. Se você mesmo tivesse de matar um animal para sua alimentação e visse o quanto isso é horrível, seria capaz de comer esse animal? Eu duvido muito. Mas não se importa que o carniceiro mate para você o comer. Quanta hipocrisia! Perguntamos, pois, não só o que é o amor, mas também o que é a compaixão. Na cultura cristã, os animais não têm alma. Foram postos na terra por Deus para vocês os comerem. Tal é o condicionamento do cristão. Em certas partes da Índia, é pecado matar. Matar uma mosca, um animal, qualquer ser. Lá, portanto, não matam o mais insignificante inseto. Vão ao extremo do exagero. Esse é o condicionamento deles. E há os que são contra a vivisecação e, contudo, ostentam suntuosos casacos de peles. A mesma hipocrisia por toda parte. O que significa ser compassivo? Ser compassivo não apenas verbalmente, mas de fato. A compaixão é questão de hábito de pensamento, questão de repetição mecânica da ação bondosa, cortês, delicada e terna. Pode a mente que se acha toda entregue à atividade do pensamento, com seu condicionamento, sua repetição mecânica, ser compassiva por um pouco que seja? Poderá falar de compaixão, aprovar a reforma social, ser generosa para com os pobres pagãos e etc., mas isso é compaixão? Quando o pensamento dita, quando o pensamento está ativo, pode haver algum lugar para a compaixão? Sendo a compaixão uma ação sem motivo, sem interesse egoísta,
sem nenhuma ideia de medo, nenhuma ideia de prazer. E assim se pergunta: o amor é prazer? O sexo, de certo, é prazer. Nós achamos prazer na violência, achamos prazer em realizar alguma coisa importante, na arrogância, na agressividade. Achamos também prazer em ser importantes. E tudo isso é produto do pensamento, produto da meditação. Eu fui aquilo e eu serei isso. O prazer, no sentido em que dele estamos falando, é amor. Como pode a mente que se acha toda entregue ao hábito, à meditação e à comparação saber o que é o amor? Podemos dizer que o amor é isso ou aquilo, mas tudo isso é produto do pensamento. E dessa observação vem a questão: o que é a morte? O que significa isso? Morrer. Morrer deve ser a mais maravilhosa das experiências. Deve significar que uma coisa chegou completamente ao seu fim. O movimento que fora desencadeado, o conflito, a luta, a confusão, desesperos e frustrações cessou subitamente. A atividade do homem que quer tornar-se famoso, que é arrogante, violento e brutal, essa atividade é interrompida. Já notou que tudo que tem continuidade psicológica se torna mecânico e repetitivo? Só quando cessa a continuidade psicológica surge alguma coisa totalmente nova. Isso você pode observar em você mesmo. Criação não é a continuidade do que é ou do que foi, mas o findar dessa continuidade. Ora, e pode-se morrer psicologicamente? Você consegue entender essa pergunta? Pode morrer para o conhecido, morrer para o que foi, não com o fim de se tornar uma outra coisa, sendo esse morrer o fim do conhecido, a libertação do conhecido. Afinal de contas, a morte é isso. O organismo físico naturalmente morrerá. Dele se abusou, foi submetido a maus tratos e frustrações. Comeu e bebeu coisas de toda espécie. Você sabe de que maneira vive e pelo mesmo caminho continuará até ele perecer. O corpo, por motivo de acidente, de velhice, de doença, da tensão constante, da batalha emocional, no interior e no exterior, se deforma, torna-se feio e morre. Nesse morrer, há autocompaixão e ela existe também quando outra pessoa morre. Quando morre alguém que pensamos amar, não há em nossa tristeza uma grande porção de medo? Porque nos vemos sós, abertos a nós mesmos, sem ninguém para nos amparar, nos dar conforto. Nossa tristeza é toda mesclada dessa autocompaixão e desse medo. E, naturalmente, dessa incerteza, aceitamos qualquer espécie de crença. A Ásia inteira crê na reencarnação, no renascer em outra vida. Se indagamos o que é que vai renascer na próxima vida, deparam-se-nos dificuldades. O que é que vai renascer? Sua pessoa? O que é você? Um monte de palavras, de opiniões, apego às suas posses, aos seus imóveis, ao seu condicionamento. Esse monte de coisas que chama sua alma vai renascer na próxima vida? Reencarnação implica que o que hoje é determina o que será na próxima vida. Portanto, você se comporta bem, não amanhã, mas hoje. Porque pelo que hoje faz, você vai pagar na próxima vida. Os que creem na reencarnação pouco se importam com o seu comportamento. Trata-se de uma mera crença, sem valor nenhum. Reencarne-se hoje, renove-se hoje e não na próxima vida. Mude completamente esta vida agora. Mude-a com uma grande paixão.
Faça a mente despojar-se de todas as coisas, de todos os condicionamentos, de todos os conhecimentos, de tudo o que pensa ser correto. Esvazia. Saberá então o que significa morrer, saberá então o que é o amor. Porque o amor não pertence ao passado, ao pensamento, à cultura. Não é tampouco o prazer. A mente que compreendeu o inteiro movimento do pensamento se torna extremamente quieta e absolutamente silenciosa. E esse silêncio é o começo do novo. Pergunta: Senhor, pode o amor ter um objeto? Resposta: quem está fazendo essa pergunta? O pensamento ou o amor? Não é o amor. Quando ama, ama, não pergunta. Existe objeto ou nenhum objeto? O amor é pessoal ou impessoal? Ó, você não sabe o que ele significa, não conhece a sua beleza. O amor, tal como o conhecemos, é um tormento. Nossas mútuas relações, um medonho conflito. Nosso amor está baseado na imagem que tem de mim e na imagem que tenho de você. Olhe muito atentamente. Olhe a relação existente entre essas duas imagens isoladas que dizem uma para a outra: nós nos amamos. As imagens são produto do passado, das lembranças. Lembranças do que você me disse e do que eu te disse. Essa relação entre as duas imagens há de ser forçosamente um processo de isolamento. Eis o que chamamos relação. Estar em relação significa estar em contato, não apenas fisicamente. E esse contato não é possível quando existe alguma imagem. Quando há o processo de auto-isolamento do pensamento, que é o eu e o você. Perguntamos: tem o amor algum objeto? É o amor divino ou profano? Senhor, quando ama, não está dando nem recebendo. Pergunta: quando penetramos as palavras beleza e amor, não desaparecem todas essas divisões? Resposta: alguma vez você esteve sentado, não a sonhar acordado, porém muito quieto e plenamente desperto? Nessa vigilância, não há verbalização, não há escolha, nem repressão ou diretriz. Quando o corpo está inteiramente descontraído, você já notou o silêncio que vem? Essa questão requer muita investigação porque nossa mente nunca está quieta. Está sempre a fazer barulho e, portanto, dividida. Nós dividimos a vida em fragmentos. E pode essa fragmentação terminar? Sabendo que o pensamento é o responsável por ela, perguntamos: pode o pensamento tornar-se completamente silencioso e, todavia, reagir quando necessário? Sem violência, objetivamente, sãmente e racionalmente, deixando ao mesmo tempo predominar esse silêncio? Esse é o único caminho a seguir. Descobrir por você mesmo aquela mente que não tem fragmentos, que não está fracionada como você e eu. Pergunta: Senhor, o ato de matar uma mosca acha-se no mesmo nível que o ato de matar um animal ou um ente humano? Resposta: Senhor, onde começarei a compreensão de matar? Diz que não quer ir para a guerra, que não quer matar entes humanos. Não sei se de fato diz, isso depende de você, mas não tem escrúpulo em tomar partidos. Seu grupo, meu grupo.
Não se importa de crer numa coisa e defender o que crê. Não tem escrúpulo em matar entes humanos com uma palavra, um gesto. E tem tanto escrúpulo em matar uma mosca. Há anos esse orador esteve num país onde o budismo é a religião professada. Se é budista praticante, sabe que um dos princípios reconhecido é o de não matar. 2 pessoas vieram visitar o orador dizendo: temos um problema, não queremos matar. Somos fervorosos budistas e fomos criados para não matar. Mas nós gostamos de ovos e não queremos matar um ovo fecundado. O que nós devemos fazer? Você compreende? A menos que, interiormente, te esteja bem claro o significado de matar. Não apenas com um fuzil, mas com uma palavra, por gestos, pela divisão, pelo dizermos minha pátria, sua pátria, meu Deus e seu Deus. Vai se continuar inevitavelmente a matar de alguma maneira. Não faça tanto barulho sobre a questão de matar uma mosca para depois ir matar o seu semelhante com uma palavra. Esse que te fala jamais comeu carne em sua vida. Não soube sequer o gosto que ela tem e, no entanto, usa sapatos de couro. Ele tem de viver como vocês. E embora de coração não deseje matar nada, não deseje ferir ninguém, é obrigado a matar os legumes que come. Porque se uma pessoa não come, ela acaba depressa. Deve cada um investigar com toda a clareza e sem nenhuma escolha, nenhum preconceito. Cada um tem de ser altamente sensível e inteligente e deixar essa inteligência agir. Em vez de dizer, não quero matar moscas e, contudo, dizer coisas brutais a respeito do próprio marido.